É isso aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em São Paulo, nesta tarde chuvosa, está esfriando, começando o inverno, mas a vida política está quente, cada vez mais quente. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu companheiro, amigo José Genuíno, né, que é uma pessoa que tem uma história muito importante, que coincide com a história da luta da esquerda nesse país. E hoje a gente veio aqui para comentar, debater esse assunto que voltou aí para o primeiro plano da política nacional, que é os militares e o governo do Bolsonaro, os militares e a sua interferência na política nacional. Então, hoje a gente vai tratar desse assunto aqui e por isso nós estamos aqui com o Genuíno. Genuíno, além de toda a história que vocês lembram e conhecem, deputado federal inúmeras vezes, também participou do Ministério da Defesa, né? Teve lá como assessorando o Nelson Jobim, né? E lá conheceu diversas dessas personagens que hoje estão aí no governo, outras que passaram pelo governo, outras que caíram fora, e que ele pode, melhor que muita gente, nos dar um quadro do que está acontecendo nessa questão dos militares. Antes do Genuíno falar, quero dizer, Genuíno, que nós já estamos aqui com mais de 400 pessoas nos assistindo e a gente gostaria aqui de que todos que estão assistindo nos ajudassem a levar mais longe a Rede da Resistência. A Rede da Resistência é uma rede que nós compusemos aí com diversos deputados e a gente, através da Rede da Resistência, divulga o que está acontecendo na política nacional de um ponto de vista de quem está no campo da esquerda e participando diretamente dos acontecimentos. Então, quem puder, compartilha, comenta, na medida do possível nós vamos respondendo as perguntas e também dá uma curtida aí. José Genuíno, o que está acontecendo com os militares? São mais de 500 pessoas nos ouvindo já. Olha, Zaratini, é um prazer falar contigo como companheiro de partido, como amigo, sobre uma questão que também você tem uma experiência na Câmara dos Deputados, como presidente da Frente Nacional de Defesa na Câmara, e eu acho importante essa discussão. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma crise profunda no país, é o que eu chamo de crise sistêmica. Você tem uma crise sanitária e uma crise institucional. Sobre a crise sanitária, a gente tem que começar por ela para dizer o seguinte: o número de mortes, o número de pessoas que estão na fila para ser atendida. A verdadeira crise humanitária mostra que este governo não cuidou antecipadamente da vida, não orientou, não adquiriu vacina, não garantiu auxílio emergencial. Portanto, nós temos que começar todo o discurso nosso defendendo vacina para todos, auxílio emergencial de R$600, porque isso é muito importante para garantir o direito das pessoas ao isolamento. Porque sem isolamento não adianta tanto a vacina. Tem que combinar a vacina com o isolamento. E diante dessa profunda crise, ela revela a falência de um governo. E não é por acaso, Zaratini, que certas instituições que deram o golpe em 2016, que politizaram, que entraram na política indevidamente, o sistema de justiça está aí enrolado com a disputa da Lava Jato e dos direitos políticos do Lula, que vai ser discutido em 2014, nós temos que ficar atentos. A questão do Congresso Nacional, você vê a crise nas eleições da mesa, os problemas do funcionamento do Congresso e o nível de vassalagem dele perante o governo. Você vê o Executivo, diante de uma crise econômica e social, totalmente a serviço do sistema financeiro, dos monopólios e da submissão aos interesses internacionais. E a história agora, a crise militar. Em primeiro lugar, os militares entraram na política. É bom deixar claro, parece que eles estão agora, não. Eles entraram em 2014, 2015, 2016.
Aonde o capitão lançou sua candidatura? Na AMAN. Quem foi o interventor no Rio de Janeiro em 2018 que aplanou a candidatura dele? O atual ministro da Defesa, o Braga Neto. Quem foi que tuitou para pressionar o Supremo para manter o Lula preso? O comandante do Exército. Quem foi que articulou o comando para a campanha? Eu fiz aqui o levantamento, Zaratini, dos 17 generais de 4 estrelas que apoiaram a candidatura do capitão. 15 generais estão no governo, ou em ministério, ou em conselho de estatal, ou em embaixador, ou dirigindo estatais. Portanto, o governo é militar. Não é uma ditadura militar, mas é um governo militarizado. Porque essa foi a escolha dos militares, das Forças Armadas, para exercer a tutela. Uma tutela sobre o Estado, uma tutela no regime democrático, isso na crise de 2016, isso passou pela crise de 2018, da eleição manipulada, e na montagem do governo. É claro que a crise sanitária é um fato superveniente, é um fato inédito, que eles não esperavam. E essa crise sanitária afetou a cozinha do governo, a cozinha do palácio. Primeiro, o desgaste da imagem. As Forças Armadas estão naquela situação, se ficar é ruim, se sair é pior. É o jogo de soma zero. Segundo, o número de cargos são 8.000 cargos civis, mais 3.000 cargos militares, portanto, 11.000. 30% dos cargos nas estatais é de militares, e são exatamente os altos salários. Fala-se que os hospitais militares, os leitos dos hospitais militares não estão totalmente ocupados, enquanto as pessoas estão faltando leito. A imagem das Forças Armadas foi profundamente afetada pelo desastre de Pazuello. Então, tudo isso gerou um desconforto, gerou um governo que faz da intriga, faz da arruaça, faz do factoide uma maneira de governar, querendo criar factoide, o meu exército, o meu isso, o meu aquilo, gerou descontentamento. E aí, como é que ele resolve? Demitindo. Demitiu o ministro da Defesa e 3 comandantes sem uma nota explicativa. Isso, por si só, já é grave. Segundo, isso mostra que o caminho seguido pelas Forças Armadas é um caminho aventureiro. As Forças Armadas não podem se meter em política. A política é que tem que dirigir as Forças Armadas. Você sabe a nossa luta para regulamentar a questão da quarentena. Você sabe a importância de mudar o artigo 142. Você sabe o quanto é importante o nível de profissionalização das Forças Armadas. Você gosta de cuidar de garantia da lei e da ordem, ações subsidiárias, ações públicas na Amazônia, FUNAI, INCRA, Ministério da Saúde. Isso não é defesa nacional. A defesa nacional é algo fundamental, é a guerra cibernética, é o espaço aéreo, é a importância da base de Alcântara, é a questão do ciclo do combustível nuclear. São questões desse tipo que diminuem a vulnerabilidade do Brasil. Então, as Forças Armadas banalizaram a sua tutela sobre o Estado, privilégios, ação corporativa, e gerou essa briga. Isso desgasta as Forças Armadas e desgasta o governo. Portanto, Zaratini, nós não estamos numa disputa entre quem é mais democrata e menos democrata. É uma disputa de interesse, de imagem. É uma disputa para ver quem ganha ou quem perde. Gera-se uma disputa que você não sabe qual é o rumo. O rumo é uma crise institucional, porque isso também rebate no Congresso, rebate no sistema de justiça, rebate na disputa para enfrentar a pandemia, e nós estamos vivendo, portanto, um momento delicado. Isso foi obra dos militares em 2016. Em 2016, quando apoiaram o golpe, quando ajudaram a candidatura. Você sabe que ele não seria candidato se não tivesse o papel decisivo das Forças Armadas, a maneira como atuaram na campanha, a maneira como atuaram no governo, se confundiram, se misturaram, e agora está difícil de separar. Portanto, nós temos que entender que essa crise ela é produto de um caminho que não devia ter sido
trilhado. Quem dirige as Forças Armadas é o poder civil, é o poder político que emana do voto. E quem dirige a política de defesa são as instituições do regime democrático de direito. E aí você tem Eles mudaram, você sabe que o ano passado, eu não sei se você se lembra daqueles episódios das manifestações em frente ao QG, os comandantes das 3 armas lançaram uma nota com o ministro da Defesa, esse que caiu agora, dizendo o seguinte: o ministro da Defesa representa a gente do governo. Isso aí foi uma declaração equivocada. O ministro da Defesa é que comanda as Forças Armadas. Não são as Forças Armadas que entram no governo através do ministro da Defesa. Aquela nota é uma expressão da tutela, é uma expressão de uma autonomia, é uma expressão de um corporativismo. Veja bem, o orçamento de 2021 contemplou 100% as Forças Armadas. A reforma da Previdência. Não garantiu o reajuste de salário. A única categoria que vai ter reajuste de salário em 2021. Pois bem, então essa crise, na verdade, ela é produzida por um modelo de governo que não dá certo. Um modelo voluntarista, autoritário, estimulando correntes protofascistas. Me preocupa, no bojo dessa mudança dos ministros militares, a mudança na Justiça, no Ministério da Justiça, e na AGU, porque aí pode abrir uma veia para fazer perseguição através da polícia aos seus adversários, aos movimentos sociais, porque eles têm a Lei de Segurança Nacional, que é um entulho que já devia ter sido revogado há muito tempo. Portanto, nós estamos atravessando um quadro de crise. O Brasil está cada vez mais isolado. Veja os editoriais do Washington Post e do The Guardian. As críticas estão sendo feitas na América do Sul, países se isolando do Brasil, quando devia ser o contrário. O Brasil tinha que ser protagonista de uma política de integração com vacinação em massa. O Brasil, nos BRICS, estaria produzindo vacina aqui no Brasil, numa aliança estratégica com a China e com a Índia. Adotar uma política externa fundamentalista de submissão vassala aos Estados Unidos. Está aí o que deu. Agora, o que deu com a derrota do Trump. E o Brasil está numa situação muito delicada, porque a crise sanitária é muito profunda e ela afeta tudo e todos. Genuíno, você fez uma boa análise aí, mas eu queria pegar um aspecto. Terminou ou não terminou essa crise militar, né? Mas ela espocou semana passada, né? Houve a demissão do general Fernando Azevedo, ministro da Defesa. Os 3 comandantes entregaram os cargos, aí o Bolsonaro se antecipou para demitir eles, para parecer que ele que fez a demissão. E aí se criou uma espécie de uma situação, falou, não, olha, os militares estão se recusando a acatar as ordens do Bolsonaro e se intrometer na política. A minha pergunta para você não acha que os militares já entraram na política para valer e continuam desempenhando um papel político? Porque na medida em que eles nunca questionam, né, a ascendência do Bolsonaro sobre o poder militar, né, para fazer política, isso me parece muito grave. Eu quero recordar um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Trump estava tendo aquelas manifestações contra a morte do George Floyd, gente na rua, passeatas em Washington, e ele convoca as Forças Armadas para fazer a segurança da Casa Branca e ali daquele entorno ali do Capitólio, aquela coisa toda. E o general, que era o comandante das Forças Armadas, agora eu me esqueci o nome dele, o general fala negativo. Nós não vamos nos intrometer em política. As Forças Armadas não vão atirar contra o povo americano. Então, quer dizer, o general colocou uma linha demarcatória ali muito clara e o Trump foi obrigado a recuar, né? Aqui nunca eles fizeram isso. Qual é a sua opinião? Você acha que eles de fato estão na política, mesmo depois que eles deram essa de bonzinhos, vamos dizer assim, entre aspas? Eles entraram demais, entraram profundamente, cria-se aquela situação.
ficar é ruim, se sair é pior. Porque aí vem os cargos, os privilégios, quem está dentro e quem está fora, vem as desavenças, vem o mau humor, vem todas as intrigas palacianas que trata a Força Armada, não é de uma divergência que querem sair da política. Certos articulistas e a grande mídia passou a ideia que eles estavam querendo sair da política. Como? Eles entraram demais. E ao entrar demais, eles começaram a tentar diminuir danos, porque a imagem é afetada, o desastre do governo no enfrentamento da pandemia, a questão dos hospitais militares, que é um enigma, porque ninguém sabe quantos leitos existem nos hospitais militares, os privilégios que o orçamento garantiu, e nesta situação de crise sanitária, humanitária, eles começaram a pagar a conta por um governo que eles militarizaram. Este governo é cria dos militares, é produto dos militares. Ele não seria viável sem os militares, ele não seria viável sem a Lava Jato, eles não seriam viáveis sem o monopólio da mídia. Mas eu estou aqui especificando os militares. Essas desavenças não devem iludir os democratas. A questão central é o poder civil legitimado pela soberania popular dirigir. Ele, primeiro, combater a tutela. Segundo, dirigir as Forças Armadas. Terceiro, para que elas possam cumprir as funções de defesa e não de inimigo interno, e não de garantia da lei e da ordem, de ações subsidiárias. Portanto, a discussão que tem que ser feita é uma discussão sobre o papel constitucional. Neste sentido, a discussão não é se querem ficar ou se querem sair. Não é esse o problema. A divergência não é essa. Eu discordo de algumas opiniões, de alguns artigos, inclusive de companheiros da esquerda, que não compreendem devidamente essa questão. Aliás, eu tenho feito uma avaliação de que o nosso governo devia ter enfrentado de maneira mais efetiva a questão da tutela militar. Se a tutela militar se impõe dentro do Estado, ela se impõe em relação aos demais poderes, como o general tuitano perante o Supremo Tribunal Federal, como o presidente do Supremo ter 2 generais como assessor, se ela se impõe sobre o poder e o poder aceita, eles estão legitimando a tutela. Por exemplo, quando o comandante do Exército publica um livro relatando os episódios do julgamento do Supremo e o seu Twitter, que foi produto de uma ação do alto comando do Exército, ele está querendo legitimar a tutela. Ele está querendo legitimar um autoritarismo legalizado, um autoritarismo por dentro da ordem. Esse problema é disso que nós temos que resolver. A questão central, Zaratini, é que eles entraram tão profundamente no governo e no Estado, porque parece que o Estado é dos militares, parece que eles vêm antes do Estado. Parece que eles têm o monopólio do nacionalismo e parece que o país tem uma gratidão porque eles defendem a pátria. A defesa da pátria é de todos os brasileiros, a defesa da nação é de todos os brasileiros. O nacionalismo é uma comunhão de destinos, a ideia de ter um país soberano. Por exemplo, olha a vulnerabilidade do Brasil com a pandemia. Veio um vírus aqui e o Brasil é eternamente vulnerável. Defesa não é o povo inimigo, defesa é vulnerabilidade. É pelo ar, é pelo o espaço aéreo, é pela questão cibernética ou pelos oceanos. Defesa e a integração com os países que cercam o Brasil, e nós rompemos com essa integração para se submeter à hegemonia do governo americano, de considerar a Venezuela inimigo. Então, eu acho que se praticou uma política suicida, uma política aventureira que está provocando esses desgastes. E é claro que há uma tentativa de remendar, há uma tentativa de aparentar, por causa do desgaste, por causa da crise desse governo. A crise do governo é profunda, esse governo está em crise. E aí há um fator novo. Qual é o fator novo? O Lula ter se colocado na conjuntura política. E você começa a ler artigos como o do Etchegói, entrevista como a do Santos Cruz, que foram líderes do golpe, líderes do governo Bolsonaro, querendo interferir. Inclusive, que eles falam também pelo quem está na ativa,
em decisões do Supremo, tentando costurar uma terceira via. Esta politização eleitoral é um grande equívoco e um grande risco. Aí o pessoal diz, mas a Força Armada não pode fazer política. Diplomacia é política, o Estado faz política. O que ela não pode fazer é política partidária, política eleitoral, política de intervenção em assunto do Congresso Nacional. Isso é ditadura, isso é governo militarizado. Genuíno, eu queria falar, você tocou no assunto aí do nacionalismo dos militares, eu quero falar disso também, mas antes, nessa questão democrática, tem um episódio que os militares sempre colocam como grande motivo que levou eles a romperem, vamos dizer assim, né, com o governo da Dilma, né, e apesar da Dilma ter continuado toda a política que o Lula fez, de valorização das Forças Armadas para a defesa nacional, de investimento, né, em equipamentos e numa indústria de defesa nacional. Apesar disso tudo, de trazer tecnologia e desenvolver tecnologia no Brasil, apesar disso tudo, eles têm sempre um argumento que eles usam, né, soltam por aí, que é o motivo do descontentamento, suposto descontentamento deles com o governo Dilma, que foi exatamente a questão da Comissão da Verdade. E você participou da votação da lei que instituiu a Comissão da Verdade, e eu queria só que você recapitulasse um pouco esse episódio, né, para dizer se de fato isso é uma coisa que foi tão absurda assim, que levaria a necessidade de romper, de apoiar um golpe contra a Dilma, de romper com a democracia, como foi o impeachment da Dilma. Como é que foi esse episódio? Se você pudesse tocar nisso, porque depois eu queria falar do nacionalismo. Eu vou tocar nisso aí, Zaratini, e lembrando um debate que nós fizemos com o Chico Teixeira, que ele é um especialista em questões militares e de defesa que mora no Rio de Janeiro. Ele fez uma análise com a qual eu concordo, e você deve se lembrar, que ele dizia o seguinte: na verdade, as Forças Armadas sempre adotaram uma postura revanchista em relação à transição, mesmo a transição sendo pactuada com a anistia recíproca, em relação à própria Assembleia Nacional Constituinte, que teve uma crise militar por causa do artigo 142, mesmo em relação ao governo FHC, por causa da Comissão de Mortos e Desaparecidos, em relação ao governo Lula no episódio do Viegas, que foi demitido equivocadamente, e o episódio da Comissão da Verdade. Por que chegou nesse ponto? Porque os militares nunca aceitaram que se avaliasse o papel deles. Eles se autoavaliam, eles não permitem que o Poder Civil avalie. E a Comissão da Verdade, pela primeira vez na história da República, o Estado avalia os fatos relacionados aos direitos humanos. E eles estabeleceram uma posição de veto. Nós aprovamos o projeto no amplo acordo do Congresso Nacional. E aquele projeto instalou a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, ela produziu uma constatação, ela produziu um diagnóstico. O que precisava que os militares assumissem? Que houve terrorismo de Estado e era necessário uma reparação ao país. Mas isso ia contra aquela visão política ideológica deles estarem acima de tudo e de todos. Sempre agiram assim. E aí se misturou, Zaratini, com outro elemento. Por que eles potencializaram a ideia do politicamente correto? Porque a questão do feminismo, a questão do racismo, a questão da comunidade LGBTQIA+, se refletia dentro das Forças Armadas, pela estrutura conservadora e preconceituosa. Eu mesmo, quando estava no Ministério da Defesa, acompanhei alguns fatos que mostravam esse preconceito em relação à mulher, à negra e à comunidade LGBTQIA+. Aí veio essa discussão. Como é que eles teorizaram? Com um conceito tosco de guerra revolucionária. Como se o PT, que governava com base na Constituição, governava com base na lei, estivesse preparando uma guerra revolucionária numa visão tosca do conceito do Gramsci. E isso veio politizando a ideia da guerra entre Estados Unidos e China. Esse caldeirão
produziu a justificativa de um núcleo do porão das Forças Armadas, que vem da transição, que, na verdade, não foi... Ele foi excluído, mas não foi derrotado, e ele começa a atuar, os Olavo de Carvalho, os Coutinho, dentro das escolas militares, dentro do setor de inteligência, e quando veio a crise com o golpe de 2016, e quem produziu o golpe abriu as condições para isso, porque na hora que você quebra a cadeia de comando, quem tem arma vai falar mais alto. E eu vou comparar aqui, Zaratini, é importante que as pessoas saibam, quando teve o impeachment do Collor, os ministros militares, não eram comandantes, era Mário César Flores, Tinoco e Sócrates. Nenhum fez pronunciamento. Eles, inclusive, se recusaram a fazer reunião com parlamentares. Eu estava lá como parlamentar. Não se reunia, os assessores não conversavam sobre impeachment. Terminou o impeachment, o Itamar assumiu, veio a eleição do FHC, não houve nenhum pronunciamento. Agora, neste caso, foi o contrário. Eles se intrometeram com uma justificativa ideológica política que não tinha cabimento. E parcela da sociedade, grande parte da mídia, cantou esse canto, cantou esse hino e deu legitimidade à volta da ditadura. Viva os militares, queremos a ditadura de volta. Aí eles montaram no cavalo. Qual era o cavalo naquele momento? Era o capitão. E fizeram isso. É bom deixar claro, o capitão lançou a candidatura dele em 2014 na AMAN. Na AMAN, em 2014. O comandante do Sudeste, que é o general Ramos, na campanha de 2016, antes de 2018, ele fez discurso favorável à candidatura do capitão em 2018, 2016. Quer dizer, além dos tweets do general Vilas Boas. Então, esta intromissão produziu essa situação do país. Agora, criou um incômodo. Você vê as entrevistas do Santos Cruz, as entrevistas do Etchegói, as próprias posições do Pujol, tá certo? O Pujol era comandante da AMAN. Eles estão se associando a um governo que está falindo. Claro, o governo que está afundando, né? Eles querem se manter na tona. Claro, o governo afundando, eles estão indelevelmente associados, inclusive com o ministro da Saúde, o Pazuello. Não podiam ter feito uma política de assistência à população, não fizeram, e aí o desgaste começou a respingar, e aí teve descontentamento. Como é que resolve o descontentamento? Demite. E aí alguns articulistas se enganam e dizem que é porque esses militares que saíram queriam outra coisa. Olha, Zaratini, você trabalha nesse tema e sabe qual é o erro que começou tudo isso. Quando botaram um general para ser ministro da Defesa. O ministro da Defesa é um civil. E começou com o Temer. Não foi com o Bolsonaro. E foi o Lula e Silva, ministro da Defesa. Tiraram o Júlio, que agora não tinha poder. Presidente da Petrobras. Agora ele é presidente da Petrobras. Botaram ele como ministro da Defesa. Aí criaram a seguinte narrativa que não é verdadeira. O ministro da Defesa, como ele é mais velho do que o Lula e Silva é mais velho do que ele, tinha que sair para ficar o Braga Neto. Não existe isso, porque o ministro da Defesa é, por natureza, um cargo civil. Não se aplica o critério da idade. O critério da idade se aplica para comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas botar essa narrativa, que não é verdadeira, não tem nada a ver. Todo esse processo começou com o golpe, com o governo golpista, botaram um militar no Ministério da Defesa, militarizaram totalmente o Ministério, secretário-geral, chefe de gabinete, e acabaram, por exemplo, com o Instituto Pandiaca Lodge, porque nós defendíamos o seguinte, que o conhecimento militar pudesse ser dado nas academias, mas a formação humanista, histórica e social pudesse ser fruto de uma ação acadêmica entre a sociedade acadêmica civil e os militares, até porque era uma maneira da gente quebrar esse maniqueísmo entre civil e militar. Eles extinguiram com o golpe o Instituto Pandiaca Lodges. Então, a militarização do governo significou também uma militarização do Estado. Isso não dá certo, Zaratini. Não dá certo em lugar nenhum do mundo.
Você citou o exemplo dos Estados Unidos. Não dá certo. Ou o comando político, que é produto da soberania popular, dirige, comanda, ou então o fuzil querer comandar a política não dá certo. Ou você vai para a anarquia, ou você vai para o governo estimulando milícia e PMs, quem é que vai ter o monopólio da violência, ou você vai para um risco de autoritarismo. Nós estamos no fio da navalha, no meu modo de entender. Por isso que a defesa das bandeiras democráticas é essencial na oposição a este governo que está desgastado, está vazando água por tudo quanto é lado, isolado internacionalmente e não é capaz de enfrentar a pandemia. Nós estamos vendo uma crise humanitária. O Brasil hoje é um péssimo exemplo para o mundo. Genuíno. Agora, e você vê que esse governo do Bolsonaro resgatou a comemoração do 31 de março, né? do golpe de 64. Né? E eles estão tentando resgatar aquela época da ditadura como um período, né, que garantiu as liberdades no Brasil. Né? Esse resgate contou pela primeira vez com o apoio da Justiça, que foi o TRF-5, que permitiu Não, é legal, pode comemorar o 31 de março, aí não podemos esconder a história. Quer dizer, a comemoração do 31 de março é realmente a comemoração de uma ditadura que matou, torturou milhares de pessoas nesse país e cerceou a liberdade, né? As liberdades todas. Né? Então, esse momento, na época que você estava lá no Ministério da Defesa, eles chegavam a tocar nesse assunto do 31 de março? Olha, Zaratini, quando eu era assessor do ministro Nelson Jobim e depois do ministro Celso Amorim, existia um procedimento padrão no Ministério da Defesa. Qual era a manifestação? Nós, do governo, não faríamos qualquer referência em relação a 64, nem os militares faziam qualquer comemoração. Foi, inclusive, objeto de um decreto do ministro da Defesa, o Nelson Jobim, sobre não ter comemoração de 64. E aí, nesse sentido, a gente tratava o assunto sem comemoração e sem protesto. Foi esse o encaminhamento que o Jobim fez, o Celso Amorim continuou, e vem agora essa ideia de resgatar a ditadura. Por quê? Porque a ideia de resgatar a ditadura e os valores da ditadura, os valores da repressão, estão na base desse autoritarismo legalizado, é o Estado de Direito autoritário, porque eles estão criando legislações autoritárias, estão resgatando procedimentos autoritários e estão resgatando os valores da época da ditadura. Isso para justificar o conceito de lei e ordem. A lei cabe tudo e a ordem cabe tudo. Portanto, essa tutela autoritária e conservadora, ela é autoritária dessa coação, ela é conservadora nos valores, e cria-se um espírito de casta. É uma casta isolada, até tem uma justiça militar própria, tem um orçamento que não há corte, tem tratamento da Previdência separado dos demais. Esse tipo de casta é que está em jogo. E eu acho que esse assunto tem que ser discutido de maneira franca, transparente, porque o país não pode conviver com esse risco. Não é por acaso, Aratini, que se a gente olhar a história do Brasil, principalmente da proclamação da República para cá, em todo momento de crise houve intervencionismo militar. Na década de 20, na década de 30, na década do Estado Novo, no período do Vargas, que a 45 foi um golpe branco, depois teve a crise de 54 com o suicídio, que foi produto de uma crise militar, famosa República do Galeão. Depois veio a crise de... O suicídio adiou o golpe. Adiou 10 anos o golpe. Adiou o golpe por 10 anos. Depois veio a crise do Jango. O Jânio renunciou, o Jango assumiu. Mas, para o Jango assumir, teve a tal negociação do parlamentarismo lá Tancredo, que está fazendo 60 anos esse ano. E aí, o parlamentarismo foi derrotado num plebiscito, só teve 10% dos votos. Aí eles prepararam o golpe de 64. Essa história, essa narrativa é importante para as pessoas compreenderem que esse intervencionismo,
essa tutela, esse predomínio, nós temos que acabar, derrotar. A democracia não pode ficar sempre com essa espada mirando os direitos, as liberdades. É isso que nós temos que discutir nesse momento crucial que o Brasil atravessa. Genuíno, tem uma outra questão que a gente sempre... Primeiro, eu queria relembrar aqui, nós estamos no canal da Resistência, na Rede da Resistência, entrevistando hoje o Genuíno, falando sobre a questão da crise militar do governo Bolsonaro. E estamos falando, recapitulando vários episódios históricos, né? Então, a gente queria aqui pedir a todos que estão assistindo, nós temos mais de 600 pessoas aqui nos assistindo, nessa rede, que compartilhassem, que permitissem que mais gente veja esse debate e tenha conhecimento. Mas, Genuíno, em 64, houve um verdadeiro expurgo nas Forças Armadas. A ala pró-americana, que deu o golpe, e antidemocrática, expurgou os militares nacionalistas, né? E durante muitos anos foram tocando a vida até que terminou a ditadura. Ainda assim, depois desse expurgo, muita gente considera que havia um nacionalismo nas Forças Armadas. Hoje, atualmente, né? Mesmo depois de todo esse episódio aí que aconteceu durante a ditadura militar. Pois bem, a gente viu o desmonte da Petrobras que começa no governo do Temer, né? Com a permissão que empresas multinacionais de petróleo pudessem explorar o pré-sal. O desmonte com os vários presidentes que assumiram na Petrobras, fazendo a tal privatização aos pedaços, que eles chamam tecnicamente de desinvestimentos, né? Então, vendendo a Gaspetro, né? Vendendo os dutos da Petrobras, a Transpetro, a BR Distribuidora, e agora estão vendendo as refinarias de petróleo, ou seja, permitindo que as multinacionais comprem as refinarias e façam uma opção, se querem refinar no Brasil ou importar de fora. Isso vai contra a autonomia energética do país, que é fundamental para qualquer conceito militar. Os Estados Unidos têm as enormes reservas de petróleo que eles guardam lá para uma eventualidade de uma guerra, de um momento crítico. Nós aqui abandonamos essa ideia, né? Nós não, quem abandonou foi o governo, né? E também a gente viu o episódio da base de Alcântara, que você já citou. A base de Alcântara sempre foi defendida como um espaço para que a gente pudesse ter uma projeção do país no espaço físico nacional. Então, e a gente viu que os militares, ao contrário de defenderem a base de Alcântara, queriam... Olha, eu tive a oportunidade, Genuíno, neste governo do Bolsonaro, de ir na base de Alcântara, ouvir dos militares da aeronáutica que eles gostariam que fosse, de fato, transferida para os americanos, né? E a gente vê que já faz mais de um ano que foi aprovado o acordo militar da base de Alcântara e até hoje os americanos não assinaram lá nos Estados Unidos o acordo, né? Não assinou até agora por conta que os americanos, uma parte do Partido Democrata, se opõe por conta dos quilombolas que moram ali no entorno da base de Alcântara, né? E é um problema que não é propriamente militar, é um problema mais de respeito ali aos direitos dos quilombolas. Pois bem, essa questão, o suposto nacionalismo dos militares, você acha que tem alguma base dizer que eles têm atualmente alguma ponta de nacionalismo? Olha, Zaratini, eu queria acrescentar nesse teu relato a Embraer. A Embraer só não está na mão da Boeing, porque a Boeing entrou em falência. Porque a Boeing não quis. Não quis. Agora, veja bem, o que é uma nação soberana hoje no mundo? Ela tem autonomia para decidir sim ou não. Ela tem que ter autonomia tecnológica. O país é soberano quando ele tem capacidade de se defender diante de vulnerabilidades. O país é soberano quando ele é respeitado no concerto internacional no mundo.
E, para isso, o Brasil tem que ter capacidade. Não é só uma visão territorial, não é só uma visão simbólica, não é só uma visão comemorativa, é capacidade de autodefesa, é capacidade de causar prejuízo, é capacidade de reagir a qualquer tipo de ameaça. Por isso que a questão da guerra cibernética é muito importante, que está secundarizada. A inteligência militar na área cibernética. Por exemplo, a questão satelital, que está ligado para a base de Alcântara, você sabe que a base operativa do satélite não está resolvida até agora, se é uma empresa de capital nacional ou empresa estrangeira, que que administra os segredos do satélite geoestacionário. O programa nuclear está num certo impasse. A questão do domínio do ciclo de combustível nuclear e a produção de submarino de propulsão nuclear. A questão da integração sul-americana, Zaratini. Um país se defende se ele tem uma ação cooperativa com os vizinhos. O que a China está fazendo agora, inclusive com a diplomacia das vacinas? O que a Índia está fazendo agora com a diplomacia das vacinas? O que o Brasil poderia fazer com a Unasul e com o Conselho de Defesa Sul-Americano? Fazendo cooperação, porque entre nós é a cooperação, a dissuasão é só para fora. Portanto, essa vassalagem perante os Estados Unidos, e isso começou já no governo Obama, é bom deixar claro, o golpe começou no governo Obama, a espionagem no governo Obama. Espionagem na Petrobras e na própria Exatamente. Dilma. Aí, quer dizer, quando você destrói uma empresa do porte da Petrobras e, principalmente, altera a lei da partilha do pré-sal, quando você olha o continente sul-americano, o continente sul-americano é a maior reserva de água doce do mundo, proteína animal e vegetal, área agriculturável, pré-sal no Atlântico e o Pacífico. E você tem 3 formações geoestratégicas: a Amazônia, a Cordilheira dos Andes e a Bacia do Prata. Portanto, um país é soberano se ele for capaz de articular, porque o Brasil não tem inimigo, o Brasil não tem conflito de fronteira, o Brasil pode cooperar com os vizinhos, uma política afirmativa. E essa integração regional, ela dá condições para que o subcontinente negocie com o mundo, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Você já imaginou se o Brasil tivesse nos BRICS? Como estava fácil agora a gente negociar a diplomacia das vacinas, do IFA, era outro quadro. Mas eles levaram a submissão a um nível de desastre. E daí é bom as pessoas saberem que essa submissão vassalada aos Estados Unidos prejudicou, por exemplo, a aquisição de vacina, do IFA. Veja bem o desespero agora para se relacionar com a China, para resolver esse problema. Então, soberania nacional, além do hino, além da terra, é também capacidade tecnológica. E isso está em risco. Por quê? Porque a hegemonia do Império Americano quer que o Brasil seja produtor de minério e de produtos agropecuários. Em vez de a gente ser um país que lidera regionalmente um espaço de negociação com a Europa e com os Estados Unidos, na política externa Sul-Sul, nós estamos diante de uma submissão humilhante. Nesse sentido, o discurso da soberania não pode ser apenas formal, não pode ser apenas um discurso hipócrita e fariseu, tem que ser um discurso efetivo. E essa é a função nobre das Forças Armadas. Eu costumo dizer, Zaratini, e você sabe disso, o desenvolvimento nacional como projeto tem que ter nas Forças Armadas o respaldo do ponto de vista da força. Não é para fazer a guerra. Você tem uma força dissuasória, se houver necessidade. E é muito importante você investir em tecnologia. O país não está investindo em tecnologia. Cadê o CNPq? Cadê os institutos de pesquisa das universidades, das próprias Forças Armadas? Tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, tem que ter pesquisador. Esse é o grave problema que nós estamos vendo. Então, a questão nacional ela é decisiva. E o que eles estão fazendo é uma destruição da nossa capacidade de dizer sim ou não, porque soberania é você ter força para dizer sim ou não. Se você senta com os países que te ameaçam, você tem força para dizer sim ou não. Esse é o problema. Agora, um país que não se protege diante de um vírus como o Covid,
vira um centro de contaminação do mundo. Qual é a autoridade que esse país tem para falar grosso? Não tem autoridade nenhuma. É uma espécie de neocolônia. E o país está desmanchando. E o país correndo hoje eu recebi a notícia de 3 amigos que morreram, 3 num dia. Claro, rapaz, você vê o ex-deputado Haroldo Lima, você vê deputados, amigos nossos que estão morrendo aqui, o ex-deputado Zé Mentor, quer dizer, pessoas conhecidas. Eu tenho um primo, um casal de primo meu na cidade de Tiradentes, Zaratini, que o marido dela está internado, entubado, e ela está na casa porque não pode se internar, porque não tem vaga. O dilema dos brasileiros é escolher entre a vida e a morte. Ou morre de fome ou morre de Covid. Essa tragédia foi produto de uma escolha política, foi produto de uma prepotência vassala, foi produto de não ter planejamento, foi produto de não ter antecipação, foi produto de não entender que a vida é um valor fundamental. A defesa só tem sentido se for para defender a vida, porque a vida é um bem supremo. E eu falo isso com muita energia, porque eu sei o que as pessoas estão vivendo. A gente sabe como a situação é dura. Então, nesse sentido, nós temos que resgatar a ideia da democracia, das liberdades, da soberania, do direito de vacina, do auxílio emergencial, e dizer que com esse governo não dá. Enquanto ele existir, é crise e golpe, porque ele é produto de uma eleição manipulada. Então, eu acho que nós temos uma tarefa muito grande, o nosso partido, para se conduzir nesse cenário em 2021, considerando que a prioridade zero é salvar vidas. Eu começo a dizer que é a via. Via é o seguinte: vacina, isolamento e auxílio emergencial. É a via. Essas 3 letras. Porque sem isso, Zaratini, o que vai acontecer com as pessoas, com as famílias? Então, eu acho que isso é um chamamento à luta, é um chamamento à nossa capacidade de resistência, é um chamamento a gente dizer basta. O país não merece esse desastre. Mas, Genuíno, agora nós tivemos, há 15 dias atrás, também um outro fato. Olha só, a história realmente ela tem as suas tendências, os seus acúmulos, e de repente as coisas acontecem, a gente parece que acontecem do nada, mas elas acontecem fruto de muita luta, né? O Lula ficou preso 580 dias. Ficou preso e reafirmando, não só enquanto estava preso, mas muito antes, quando começou os processos contra ele, que ele era inocente. Sempre falou isso, sempre enfrentou, sentou na frente do Moro e falou isso, né? E preso falou isso, continuou falando. E aí, por conta de todo esse acúmulo de tensões, acaba o Facchini dando aquela decisão, aceitando um habeas corpus do Lula, de que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar aqueles processos, porque eles não tinham nada a ver com a Petrobras, né? E depois, alguns dias depois, a 2ª turma decide a suspeição do Moro, né, contra o voto do Facchini e do Cássio com K, como a turma está chamando ele aí, o Cássio, que é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E a Rosa Weber, não, como é o nome dela? Me faltou aqui. Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, desculpa. A Carmen Lúcia muda o voto. Muda o voto porque chegou um ponto que até mesmo quem está jogando um lado fala, não dá para continuar nisso aqui, né? E aí decretam a suspeição do Moro. E aí o Lula pode novamente ser candidato, né? Lógico que o Merval Pereira fica aí falando que vai mudar o voto, que vai tal, que é muito mais torcida, por enquanto, do que fato real, né? O Merval Pereira é o porta-voz dos irmãos Marinho, né? É o jornalista que fala em nome dos irmãos Marinho, e quando ele expressa essa cabeça. Agora, você acha, Genuíno, como é que a gente conseguiria fazer? Porque eu acho que se o Lula for candidato, a chance dele ganhar é enorme. A pesquisa ontem,
Não é Vox Populi, não, que saiu ontem, XP, foi o... a XP. XP deu, e não é uma pesquisa favorável a nós, normalmente, mas já deu o Lula em primeiro lugar no primeiro e no segundo turno. Então, você vê, a chance do Lula ganhar é muito grande, né? E o Lula ganhando essa eleição, ele vai ter esses militares aí, vão continuar esses militares aí, não vão mudar, né? Pode ser que troque um, troque outro, mas, vamos dizer, essa estrutura é a mesma. Vai ter que se ter uma grande ação política no sentido de neutralizar qualquer tipo de descontrole, porque sempre tem, aqui mesmo, tá? Aqui nos comentários, não sei se você está vendo, tem uns camaradas aqui doidos, aqui uns bolsonaristas doidos aqui, querendo matar a gente, mas a gente sabe que é muito mais conversa mole. Mas você acha, Genuíno, como é que estaria essa relação do Lula com os militares num próximo governo? O que você acha disso? Olha, Zaratini, em primeiro lugar, nós temos que considerar que a vitória precisa ser consolidada. Há um sistema de pressão via mídia, inclusive via pronunciamento de militar, que eu não descarto, para que o Supremo possa patrocinar um novo tipo de golpe. Acho pouco provável, mas nós temos que ficar atentos, porque a vitória não está consumada. Depois, se passar no Supremo, vai o processo para a primeira instância de Brasília. Nós temos que continuar a luta pela recuperação dos direitos políticos do Lula. Segunda questão, o Lula tem que ser o portador de um projeto de mudança do país. Ele tem que ser portador de uma esperança, ele tem que resgatar a ideia de que o país precisa encontrar um outro rumo. Na questão das Forças Armadas, nós temos que dizer claramente que nós não queremos tratá-las como inimiga, mas elas têm que aceitar a autoridade do poder que emana do povo. Nós temos que discutir a questão da quarentena, e não é só para militar, é quarentena para quem é militar, para juiz, para promotor e para delegado. Se você está numa carreira de Estado e vai optar por uma carreira política, você se afasta radicalmente e tem um período de quarentena. Nós temos que discutir isso. Nós temos que discutir a desmilitarização. As Forças Armadas não podem ficar cuidando de GLO, de inimigo interno. Isso é um desperdício. Nós temos que criar uma força de segurança, ou uma guarda costeira, ou uma guarda de fronteira, para atuar na segurança pública em parceria com as polícias militares. Nós temos que fazer convênio das Forças Armadas com as universidades, Zaratini. Seja a USP, seja a Unicamp, seja a Universidade de Brasília. O estudo de ciências humanas, história, geografia, filosofia, se dá nas universidades com militar e não militar. As academias é para ciência militar propriamente dita. Aí sim é para conhecimento militar, estratégia, tática, etc. Tal. Portanto, nós temos que dizer claramente que as Forças Armadas precisam aceitar mudanças, elas não podem continuar tutelando, elas não podem continuar acima de tudo e de todos. Nós temos que ter uma movimentação democrática, nós temos que ter uma articulação democrática para mudar essa situação. Por isso que não basta a gente prometer investimento, como nós fomos o governo que mais investimos nas Forças Armadas. Mais investimos. Nós elaboramos a Estratégia Nacional de Defesa, que é um excelente documento, mas ela foi aceita, mas não assimilada. Nós elaboramos o Livro Branco, você estava no Congresso, sabe disso. A Política Nacional de Defesa, que estabelece a presença do Brasil no mundo com princípios da autodeterminação, do pluralismo, do multilateralismo e da integração regional. Portanto, nós temos que discutir essas políticas. A discussão com as Forças Armadas é uma discussão de orientação política. Não é essas picuinhas agora que estão acontecendo. Essas picuinhas, simplesmente, as Forças Armadas, por exemplo, que essa questão não tem sido discutida, por que o Exército fez a liberação da importação de armas? Não pode flexibilizar. As Forças Armadas têm o monopólio da violência ou não tem? Esse é o problema que a gente tem que colocar. Então, nós não é só importação. Aceitaram abrir mão do controle das armas. Controle? Quem controla armas no Brasil é o Exército. O Exército tem que controlar.
O Exército tem que fiscalizar, não pode essa coisa acontecer. Então, veja bem, eu acho que nós temos que discutir uma orientação política clara e firme, para que a gente possa, inclusive aprendendo as lições que nós tivemos no início do governo Lula, eu acho que a gente devia ter feito mudança já no início, e não só depois, que era muito importante. E eles têm que entender que a relação não pode ser de inimigo. A relação das Forças Armadas com a esquerda e com o PT e com o povo não pode ser a relação de inimigo. Eles politizaram, Zaratini, essa relação de inimigo, de violência, de preconceito. Nós temos que quebrar com isso. Então, eu acho que vai ser uma tarefa grande, importante, pelos conhecimentos que você tem no Congresso Nacional nessa área. É importante você dar uma contribuição nesse terreno. Agora, eu discordo de algumas posições de companheiros que ficam só elogiando, ficam só... É uma espécie de submissão. Militar, seja aqui no Brasil ou na China, quer ser mandado, quer ser comandado. Se o poder civil não comanda, o fuzil vai comandar e não dá certo. Então, nós temos que ter clareza, firmeza, sem ter nada de revanchismo, mas sem abrir mão daqueles princípios que diz respeito às liberdades democráticas do país. Eu acho que é uma tarefa enorme a maneira de como tratar essa questão. No segundo mandato, nós tratamos razoavelmente. No início do mandato, do primeiro mandato da Dilma, nós tratamos, mas foi um tratamento que ficou inconcluso, ficou incompleto, e nós temos que retomar a partir dos princípios da Estratégia Nacional de Defesa, dos projetos militares, como essa questão do satélite geoestacionário, da defesa cibernética, do ciclo do combustível nuclear, da questão da integração da Amazônia com os demais países da América do Sul. Quer dizer, nós temos que ter hoje, pode olhar, Zaratini, você vê a China, a Rússia, a Índia, eles buscam construir parcerias regionais. O Brasil tem um grande potencial para construir uma parceria regional, uma integração, que nós não temos conflito com nenhum país da América do Sul. Nenhum. Não tem nenhum conflito. Pelo contrário, eles potencializaram a crise com a Venezuela, nós não temos um conflito com a Venezuela. Não temos um conflito com o Uruguai, com a Argentina. Nós não temos conflito com a Colômbia, não tem, pelo contrário. Então, veja bem, com a Bolívia não tem conflito. Então, nós temos que compreender a defesa de uma maneira... A defesa é algo grande. Não pode ser essa picuinha de aceitar a vassalagem americana. O Brasil cometeu um erro grave de aceitar a dominação vassala dos Estados Unidos, fazendo aqueles espetáculos com o secretário de Defesa, o Pompeu, considerando a Venezuela inimiga. Não tem nada disso. É desperdício, é gasto de energia. Os problemas, as vulnerabilidades do Brasil é de outra natureza. E eu acho que nós temos que fazer esse debate de como desenvolver uma orientação para a defesa nacional. Nesse sentido, Zaratini, é necessário que os políticos, o PT, outros partidos de esquerda, dê importância às questões da defesa nacional. Porque se as instituições do poder civil não dão importância às questões da defesa nacional, vira um assunto militar. E defesa nacional não pode ser só um assunto militar. Olha o que está dando. Por isso aí. Nós temos que tratar essa questão. Genuíno, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo e esse assunto é um assunto que geralmente os políticos e a esquerda também não gostam de tratar, ou tratam assim muito superficialmente. Nós precisamos debater esse assunto, porque, evidentemente, ou a gente tem Forças Armadas preocupadas com a defesa nacional, ou a gente continua tendo Forças Armadas querendo se intrometer na política e ultrapassar essa linha, né, tênue entre a legalidade e a ilegalidade. E você sabe que o resultado, Zaratini, é anarquia militar. Exato. A anarquia militar produz sérios riscos para a democracia. Exatamente. Gente, nós vamos agradecer o Genuíno, agradecer essa aula aqui de história e de política e vamos voltar aí no próximo momento. Muito obrigado, Genuíno.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam e vamos para a luta. Grande abraço a vocês. Grande abraço, Aratini. Valeu.